Imagine a seguinte cena. Você está diante de alguém que o insulta publicamente. Seu rosto esquenta, sua respiração acelera, seus punhos se fecham. O mundo ao redor parece desaparecer. Neste momento preciso, você tem duas escolhas, e apenas uma delas determinará se você será respeitado ou esquecido pelo resto da sua vida. A maioria das pessoas reage, grita de volta, perde o controle, e nesse exato momento, perde tudo: respeito, poder e a batalha, que nem percebeu que estava travando. Há 500 anos, um homem que passou anos na prisão, torturado e exilado, descobriu um segredo que mudaria para sempre a forma como o poder é exercido. Nicolau Maquiavel entendeu algo que poucos compreendem até hoje. O verdadeiro poder não está em mostrar sua força, mas em controlá-la com perfeição absoluta quando todos ao seu redor perdem o controle. O que estou prestes a revelar não é para todos. Alguns chamarão de manipulação, outros de frieza calculada. Eu chamo de sobrevivência num mundo que não perdoa os emocionalmente fracos. Você já se perguntou por que certas pessoas parecem intocáveis durante confrontos? Por que alguns indivíduos conseguem sair ilesos e até fortalecidos de situações que destruiriam completamente outras pessoas? A resposta está em um estado mental que poucos dominam. Em minhas 2 décadas estudando comportamento humano e filosofia do poder, descobri que existe um padrão consistente entre aqueles que alcançam o respeito duradouro, em vez da admiração momentânea. Eles não reagem, eles respondem. Não são movidos, eles se movem. Não são jogados pelo tabuleiro, eles movem as peças. Esta não é apenas mais uma técnica de autoajuda. O que vou compartilhar com você foi testado nos corredores mais perigosos do poder ao longo de séculos. É o mesmo princípio que permitiu a imperadores, estrategistas e líderes mundiais manterem a calma quando tudo ao seu redor desmoronava. Nos próximos minutos, vou revelar a você exatamente como desenvolver esta mentalidade inabalável. Como fazer com que sua presença silenciosa cause mais impacto do que gritos desesperados de outros. Como transformar insultos em oportunidades. Como fazer seus inimigos destruírem a si mesmos enquanto você permanece intocável. Se você continuar assistindo, garanto que nunca mais verá conflitos da mesma forma. E talvez, se você realmente aplicar o que vou mostrar, nunca mais sentirá aquela velha sensação de impotência quando confrontado. A verdade que poucos querem aceitar é esta: você não pode controlar o mundo externo, mas tem poder absoluto sobre seu mundo interno. Maquiavel entendeu isto profundamente quando escreveu não apenas O Príncipe, mas também seus discursos menos conhecidos. Ele não era apenas um teórico do poder. Ele foi alguém que sofreu nas mãos desse mesmo poder quando foi torturado após a queda dos Médici. Você já percebeu como reagimos a confrontos da mesma forma que nossos ancestrais primitivos reagiam a predadores? O coração dispara, a respiração fica superficial, a visão estreita. Este é o seu cérebro entrando em modo de sobrevivência, útil quando você está fugindo de um tigre, desastroso quando está em uma reunião de trabalho tensa ou enfrentando críticas públicas. O problema fundamental é este: seu cérebro não sabe diferenciar uma ameaça à sua vida de uma ameaça ao seu ego. Para ele, ambas são igualmente perigosas, e é por isso que tantas pessoas inteligentes e capazes se descontrolam completamente em confrontos, arruinando relacionamentos, carreiras e reputações em questão de segundos. Pense nos últimos 3 confrontos que você enfrentou. Quantos deles, olhando para trás, mereciam realmente sua energia emocional? Provavelmente nenhum, mas na hora pareciam questões de vida ou morte. O primeiro princípio da mentalidade maquiavélica em confrontos é entender que quem controla suas reações controla o resultado. Deixe-me ser mais claro: quando alguém consegue fazer você perder a calma, você já perdeu. Maquiavel escreveu que os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos podem ver, mas poucos conseguem sentir. O que ele quis dizer é que as pessoas julgam pelo que veem, não pelo que realmente é. Quando você mantém a calma em um confronto, você projeta poder, independentemente de como se sente por dentro.
Existe um conceito na filosofia estoica chamado dicotomia do controle, que se alinha perfeitamente com o pensamento de Maquiavel. Epicteto, um ex-escravo que se tornou filósofo, ensinou que devemos focar apenas no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. Em um confronto, você não pode controlar o que a outra pessoa diz ou faz, mas tem controle absoluto sobre sua resposta. Esta é a primeira camada da mentalidade que estou compartilhando com você. Mas existe algo ainda mais profundo. Os verdadeiros mestres da calma em confrontos não apenas controlam suas reações, eles antecipam o confronto antes mesmo que ele aconteça. Pense nisso como um jogo de xadrez. O amador reage ao movimento do oponente. O mestre já visualizou os próximos 5 movimentos. Antes de entrar em qualquer situação potencialmente conflituosa, pergunte a si mesmo: o que esta pessoa quer realmente? Qual é o subtexto aqui? Raramente o conflito é sobre o que parece ser na superfície. Alguém que critica seu trabalho publicamente pode estar realmente preocupado com sua própria posição. Alguém que questiona sua autoridade pode estar buscando validação. Quando você entende o motivo real, você ganha uma vantagem inestimável. Maquiavel defendia que um líder deve ser uma grande simulação e dissimulação. Isso não significa mentir, mas sim controlar cuidadosamente o que você revela. Em um confronto, não exponha suas emoções reais imediatamente. Observe, avalie, considere os motivos ocultos. Existe uma técnica poderosa, usada por negociadores de reféns, que chamo de escudo de curiosidade. Quando alguém o ataca verbalmente, em vez de defender-se instintivamente, adote uma postura de curiosidade genuína. Por que você diz isso? Estou interessado em entender melhor seu ponto de vista. Esta resposta faz 2 coisas. Primeiro, desarma o agressor que esperava uma reação defensiva. Segundo, dá a você tempo precioso para recuperar o equilíbrio emocional. A história está repleta de exemplos desta mentalidade em ação. Abraham Lincoln, conhecido por sua capacidade de manter a calma sob pressão extrema, certa vez respondeu a um crítico feroz escrevendo uma carta, detalhada e que nunca enviou. O ato de escrever a carta permitiu que ele processasse suas emoções sem reagir impulsivamente. Winston Churchill, confrontado com insultos pessoais da parlamentar Lady Astor, que disse: "Se eu fosse sua esposa, colocaria veneno em seu café", respondeu calmamente. "Se eu fosse seu marido, eu o beberia." A plateia riu, e Churchill manteve não apenas sua dignidade, mas também ganhou o respeito dos presentes. Esta capacidade de responder com calma e até mesmo com humor em situações de alta pressão não é acidental. É uma habilidade desenvolvida deliberadamente. Vamos ser claros, permanecer calmo em confrontos não significa ser passivo ou submisso. Pelo contrário, é a forma mais poderosa de assertividade. É dizer ao mundo: eu decido como respondo. Eu controlo minhas emoções, elas não me controlam. As pessoas emocionalmente imaturas confundem explosão com força. Elas acreditam que gritar mais alto, bater na mesa ou fazer ameaças demonstra poder. Os verdadeiros jogadores de poder sabem que nada poderia estar mais longe da verdade. Como Maquiavel observou, nada faz um príncipe tão estimado quanto realizar grandes empreendimentos e dar exemplos raros de si mesmo. Sua calma em meio ao caos é esse exemplo raro. Agora você entende os fundamentos da mentalidade. Mas como desenvolvê-la na prática? Como transformar esse conhecimento em uma capacidade real de permanecer imperturbável quando todos ao seu redor estão perdendo a cabeça? Chegou o momento de revelar a estrutura completa da mentalidade maquiavélica para confrontos, o sistema que transformará sua forma de lidar com situações de alta pressão emocional. Vou apresentar 5 princípios que, quando aplicados consistentemente, o tornarão praticamente inabalável. O primeiro princípio é o da visão superior. Em qualquer confronto, imagine-se pairando acima da situação, observando tudo de cima, inclusive a si mesmo. Este deslocamento mental cria distância emocional instantânea. Você não está mais no confronto, você está observando o confronto.
Quando alguém o ataca verbalmente, pergunte a si mesmo: como esta interação parecerá daqui a 5 anos? Que papel esta pessoa realmente desempenha na minha vida? O que estou tentando realizar aqui? Um executivo que treinei enfrentava um colega particularmente hostil em reuniões de diretoria. Em vez de entrar no jogo de ataques mútuos, ele aplicou a visão superior. Começou a ver cada provocação como um movimento em um jogo maior, não como um ataque pessoal. Isso mudou completamente sua resposta emocional. Em 6 meses, o colega hostil foi transferido para outro departamento, enquanto meu cliente foi promovido. O segundo princípio é a respiração estratégica. Seu corpo não consegue entrar em estado de pânico se você está respirando profunda e lentamente. Quando sentir a adrenalina subindo, respire profundamente em um padrão 4-7-8. Inspire por 4 segundos, segure por 7, expire por 8. Faça isso 3 vezes. Parece simples, mas é incrivelmente poderoso porque interrompe o circuito de feedback entre seu cérebro e seu corpo. Maquiavel nunca falou especificamente sobre respiração, mas entendeu profundamente a importância de manter a compostura física quando escreveu que um príncipe deve ser lento para acreditar e agir, não deve demonstrar medo. A respiração controlada é a base fisiológica desta aparência externa de tranquilidade. O terceiro princípio é o silêncio calculado. Existe um poder imenso em não responder imediatamente. A maioria das pessoas é incapaz de tolerar o silêncio e preencherá o vazio com mais palavras, frequentemente enfraquecendo sua própria posição. Quando confrontado, permita-se uma pausa de 3 segundos antes de responder. Este pequeno intervalo demonstra controle e dá a você tempo para formular uma resposta, em vez de apenas reagir. Uma cliente minha, advogada criminal, usou esta técnica durante um julgamento particularmente tenso. Quando o promotor fez uma acusação agressiva, ela simplesmente manteve contato visual e permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder calmamente. O júri percebeu sua confiança e ela acabou vencendo o caso contra todas as probabilidades. O quarto princípio é a redireção do fluxo. Pense em confrontos como água corrente. Quando um rio encontra uma pedra, não tenta movê-la, simplesmente flui ao redor. Da mesma forma, quando alguém tenta arrastar você para um confronto emocional, não resista diretamente, redirecione. Se alguém diz, seu trabalho está péssimo, em vez de defender-se, resistência, responda com, estou interessado em melhorar. O que especificamente você sugere que eu mude? Redireção. Você transformou uma acusação em uma conversa construtiva, mantendo o controle emocional e posicionando-se como alguém aberto e confiante. Este princípio está profundamente alinhado com a visão de Maquiavel sobre adaptabilidade. Ele escreveu que um homem que deseja fazer profissão de bondade em tudo necessariamente se arruinará entre tantos que não são bons. Em termos modernos, não seja rígido em sua abordagem. Adapte-se, redirecione, flua. O quinto e mais poderoso princípio é o da alavancagem psicológica. Este é o ápice da mentalidade maquiavélica. Em qualquer confronto, identifique a necessidade psicológica subjacente da outra pessoa. Validação, controle, segurança, reconhecimento. E use esse conhecimento para mudar a dinâmica. Por exemplo, se você percebe que um crítico está principalmente buscando reconhecimento, você pode dizer: aprecio sua atenção aos detalhes. É exatamente esse tipo de análise crítica que precisamos. Você satisfez a necessidade de reconhecimento deles enquanto mantém sua posição. Eles sentem que venceram, receberam validação, mas você manteve o controle da situação. Maquiavel compreendeu isto quando aconselhou que os homens devem ser conquistados ou eliminados, porque se vingam das ofensas leves, das graves, não podem. De modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser tal que não se tema a vingança. Em linguagem moderna, não crie inimigos desnecessariamente. Dê às pessoas uma saída honrosa. Permita que mantenham seu orgulho, mesmo quando você mantém o controle. A aplicação destes 5 princípios, visão superior, respiração estratégica, silêncio calculado,
redireção do fluxo e alavancagem psicológica, cria uma abordagem praticamente infalível para confrontos. Mas existe um elemento final que poucos discutem: a preparação mental diária. Assim como um atleta treina seu corpo mesmo quando não há competições, você deve treinar sua mente para a calma, mesmo quando não há confrontos. Aqui está um ritual de 5 minutos que recomendo para meus clientes. Todas as manhãs, visualize-se enfrentando uma situação difícil com calma absoluta. Imagine os detalhes, as palavras ditas, sua respiração controlada, sua postura relaxada mas alerta, sua voz firme e equilibrada. Sinta as emoções surgindo: raiva, medo, ansiedade, e então as observe passando sem dominá-lo. Este ritual aparentemente simples reconfigura seu cérebro para responder diferentemente a confrontos. Com o tempo, a calma se torna seu estado padrão, não algo que você tenta alcançar durante a crise. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que pessoas que praticam visualização regularmente têm níveis significativamente mais baixos de cortisol, hormônio do estresse, quando enfrentam situações de pressão real. Seus cérebros literalmente respondem de forma diferente porque foram treinados para isso. Tudo o que compartilhei até agora cria uma estrutura prática para implementar a mentalidade de Maquiavel em confrontos. Mas existe uma verdade mais profunda que precisamos abordar. O verdadeiro poder não está em vencer confrontos, está em escolher quais confrontos merecem sua energia. Como Maquiavel escreveu, um príncipe prudente não pode nem deve cumprir sua palavra quando tal observância se volte contra ele. Traduzindo para nosso contexto, não se sinta obrigado a entrar em todos os confrontos aos quais é convidado. Alguns merecem ser ignorados, outros adiados, e alguns, os realmente importantes, merecem toda a sua habilidade estratégica. O que acontece quando você domina esta mentalidade? O impacto vai muito além de simplesmente se dar bem em confrontos. Sua vida inteira começa a mudar de formas que poucos antecipam. Primeiro, as pessoas começam a tratá-lo de maneira diferente. Existe um fenômeno psicológico conhecido como profecia autorrealizável nas interações humanas. Quando você aborda situações com a expectativa de controle emocional, as pessoas inconscientemente respondem a essa expectativa. Elas pensam 2 vezes antes de tentar provocá-lo. Seus ataques se tornam menos frequentes e menos intensos. Um dos meus clientes, depois de 6 meses praticando estes princípios, me disse algo revelador. As pessoas pararam de me atacar. Na verdade, não pararam. Apenas perceberam que os ataques não produziam a reação emocional que buscavam. Então, naturalmente, desistiram. Segundo, sua saúde física melhora significativamente. A ciência é clara. Confrontos constantes ativam sua resposta de luta ou fuga, inundando seu corpo com cortisol e adrenalina. Cronicamente, isso leva a hipertensão, problemas cardíacos, sistema imunológico comprometido e até mesmo encurtamento da expectativa de vida. Quando você aprende a permanecer calmo, literalmente adiciona anos à sua vida. Um estudo de 2018 da Universidade de Stanford descobriu que pessoas com alto autocontrole emocional em situações de estresse tinham telômeros mais longos, marcadores genéticos associados à longevidade, do que aqueles que reagiam emocionalmente. Em termos simples, a calma não é apenas uma virtude filosófica, é uma necessidade biológica. Terceiro, e talvez mais importante, você desenvolve uma reputação de inabalabilidade que se torna seu maior ativo. Maquiavel escreveu que todos veem o que você parece, poucos experimentam o que você é. Quando você consistentemente demonstra calma sob pressão, as pessoas atribuem a você outras qualidades positivas: inteligência, confiabilidade, autoridade, sabedoria, mesmo que você não as mencione explicitamente. Esta reputação abre portas, cria oportunidades, atrai aliados. Como disse um CEO que entrevistei para minha pesquisa, contrato pessoas que mantêm a calma em crises antes de contratar gênios instáveis. A estabilidade é inegociável. Quarto, sua própria autopercepção muda fundamentalmente. Você
Deixa de se ver como vítima das circunstâncias e passa a se reconhecer como agente ativo na criação de sua realidade. Esta mudança de identidade, de reativo para responsivo, transforma não apenas como você lida com confrontos, mas como aborda toda a sua vida. Um cliente me disse recentemente: antes eu era como uma folha ao vento, reagindo a tudo que acontecia comigo. Agora sou a árvore, enraizada, estável, capaz de dobrar sem quebrar. Quinto, suas decisões melhoram drasticamente. Quando você não está constantemente reagindo emocionalmente, seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento estratégico, permanece online. Você faz escolhas baseadas em objetivos de longo prazo, não em impulsos de curto prazo. Pense em quantas oportunidades são perdidas, quantos relacionamentos são danificados, quantas carreiras são descarriladas por decisões tomadas no calor do momento. A pessoa que mantém a calma em confrontos evita esses erros custosos. Sexto, você desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de influenciar os outros. Quando todos estão emocionalmente agitados e você permanece centrado, suas palavras carregam um peso desproporcional. Como Maquiavel observou, o que torna difícil conhecer as mentes dos homens é que eles não exprimem os seus sentimentos na hora, mas antes expressam o que creem que se espera deles. Aquele que permanece calmo quando todos estão perturbados torna-se automaticamente o centro de gravidade da sala. As pessoas naturalmente se voltam para você em busca de direção, mesmo sem que você a ofereça explicitamente. Sétimo, você desenvolve o que os antigos estoicos chamavam de cidadela interior, um espaço mental inviolável que ninguém pode perturbar sem sua permissão. Esta fortaleza interna se torna seu refúgio em tempos difíceis, permitindo que você enfrente qualquer circunstância com dignidade e propósito. Como escreveu Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Esta força interior é o verdadeiro presente da mentalidade maquiavélica aplicada aos confrontos. Oitavo, sua capacidade de negociação aumenta exponencialmente. Estudos em psicologia de negociação mostram consistentemente que a parte mais emocional geralmente faz mais concessões. Quando você permanece calmo enquanto a outra parte se agita, você naturalmente ganha vantagem na mesa de negociação. Um negociador que treinei conseguiu um acordo 40% melhor do que seu melhor resultado anterior, simplesmente aplicando o princípio do silêncio calculado durante momentos tensos da negociação. Ele relatou que o silêncio criou um vácuo que a outra parte sentiu necessidade de preencher com concessões. Nono, você desenvolve uma clareza mental que poucos experimentam. Quando você não está constantemente reagindo emocionalmente ao mundo, sua mente se torna como água parada, reflexiva, clara, capaz de ver as coisas como realmente são, não como suas emoções as distorcem. Esta clareza permite que você identifique oportunidades que outros perdem, antecipe problemas antes que se materializem e tome decisões baseadas na realidade, não em reações emocionais à realidade. Finalmente, você experimenta uma forma profunda de liberdade interior. Como disse Epicteto, tornam-se escravos os homens quando não podem controlar seus apetites. Quando você domina suas reações emocionais, você se liberta da manipulação externa. Ninguém pode fazê-lo sentir algo. Você escolhe suas respostas conscientemente. Um cliente descreveu esta transformação como finalmente sentir que estou no controle da minha vida, não apenas reagindo a ela. Outro disse: é como se tivesse havido um ruído constante de fundo em minha mente por toda a minha vida e de repente está silencioso. Posso finalmente ouvir meus próprios pensamentos. A verdade é que esta mentalidade não é apenas uma ferramenta para confrontos, é uma filosofia de vida. É escolher, responder em vez de reagir. É decidir que você, não as circunstâncias externas, determinará seu estado interno. Maquiavel compreendeu esta verdade profunda quando escreveu que um príncipe sábio deve estabelecer-se em fundamentos
que dependam dele mesmo. Seu estado emocional é o fundamento mais importante sobre o qual construir sua vida. Quando você controla esse fundamento, você controla tudo o mais. A pergunta agora não é se você pode aplicar esta mentalidade, é se você escolherá aplicá-la consistentemente, até que se torne não apenas uma técnica que você usa, mas uma parte fundamental de quem você é. Se este vídeo trouxe alguma clareza para a sua vida, compartilhe-o com alguém que você acredita que também precisa desta mensagem. A verdadeira força não se mostra em explosões emocionais, mas na capacidade de permanecer centrado quando tudo ao redor parece caos. E lembre-se, a mentalidade que compartilhei hoje é apenas o começo. Por fim, não deixe de assistir ao nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela. Clique no card e confira.